Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a palavra de Deus. Bom, nós estamos continuando a nossa série sobre o livro do Apocalipse e hoje nós chegamos ao Apocalipse capítulo 11, tá bom? Já estamos chegando aí na metade do livro e você tá de parabéns porque você tá vindo até aqui, tá bom? Desejo que você esteja entendendo e que você continue avançando nesse conteúdo. Lembre, sempre que você repetir uma vez mais esse estudo, ele vai se tornando mais fácil, mais acessível, mais compreensível para você, tá bom? Então é um incentivo que eu te faço porque também foi algo que eu precisei fazer ao longo da minha caminhada. Bom, Apocalipse 11 fala para nós sobre a besta que emerge do abismo. Como nós já vimos nos estudos proféticos que fazemos aqui no canal, a besta é um animal, né? E este é um elemento que Deus apresenta na profecia para representar para nós simbolicamente um reino. E este reino, pelo que nós vamos ver, ele tem uma grande atuação contra o reino de Deus. Vamos colocar dessa forma, tá bom? Porque atua de maneira assim bem ampla contra Deus, contra o seu povo e até mesmo contra a sua palavra. É isso que nós veremos no estudo de hoje. Então vem comigo aqui para a tela que a gente já vai dar início ao nosso estudo. Vamos lá? Muito bem, amigos. Já aqui na nossa tela, então vamos mergulhar no estudo desse capítulo de hoje. É, Apocalipse 11, é importante você lembrar o local onde ele está inserido dentro da estrutura do Apocalipse, tá bom? Você deve perceber aí, pelos estudos que você vem acompanhando, que nós estamos dentro da terceira cadeia profética do Apocalipse, aqui na parte histórica, que é a primeira metade do livro. Então, nós temos a primeira cadeia profética, as sete igrejas, depois sete selos, segunda cadeia. Terceira cadeia profética é essa que nós estamos dentro dela, que é a cadeia a respeito das sete trombetas, tá bom? Então, pela estrutura do Apocalipse, nós temos no final do capítulo 9 a sexta trombeta, e a sétima trombeta vai aparecer no final do capítulo 11, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, né? Então, entre a sexta e a sétima trombeta, nós vamos ter todo o capítulo 10, continuando para o capítulo 11 até o verso 14. Todo esse conteúdo, desde o capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14, é como se fosse um parênteses, um relato que Deus vai fazer histórico relevante entre a sexta e a sétima trombeta. Isso também aconteceu na cadeia profética anterior, que é a dos sete selos. Você deve perceber, se você voltar sua Bíblia um pouquinho aí, que entre o sexto selo, que está no final do capítulo 6, e o sétimo selo, que está no início do capítulo 8, nós vamos ter todo o capítulo 7, que é um parênteses também. Veja que interessante, a estrutura se repete. Entre o sexto selo e o sétimo selo, um parênteses. Deus vai tratar de um assunto importante para o tempo do fim. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, um parênteses, Deus vai tratar de um assunto importante para o tempo do fim. Como nós vimos no capítulo 10, no estudo que já fizemos, o vídeo anterior a esse, na nossa sequência, ali Deus vai apresentar o surgimento do povo remanescente, que surge de um grande desapontamento, um amargo desapontamento, e Deus levanta esse povo para levar a última mensagem ao mundo antes que venha o final da história, que começa a ser descrito ali na sétima trombeta, tudo bem? Agora, aqui no capítulo 11, o tema de hoje é como se fosse um parênteses dentro do parênteses, né? Então, no estudo de hoje, nós vamos ver Deus relatando um pouco da história que levou ao surgimento do povo remanescente, que foi retratado no capítulo 10, tá bom? Então, tente manter isso em mente ou faça essa anotação para você não esquecer. O assunto de hoje, do capítulo 11, verso 1, mais ou menos, até o verso 14, é um parênteses explicativo dentro do primeiro parênteses, que é o capítulo 10, quando fala do livrinho amargo e o surgimento do povo remanescente, tá bom? E todo este conteúdo, um parênteses grande entre a sexta e a sétima trombeta. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar a estudar aqui o assunto de hoje para a gente compreender. Vamos começar lendo o verso 1 até o verso 3. Nós já falamos um pouco sobre isso no estudo sobre o capítulo 10, tá bom? Porque lembre, o texto original não tinha divisão de capítulos e versículos, então era um texto corrido. Então, o que nós estamos lendo no início do capítulo 11 ainda é continuação daquilo que foi relatado no final do capítulo 10, tá bom? Então, no final do capítulo 10, João recebe a ordem para comer o livro.
é doce na boca, é amargo no estômago. E aí, no capítulo 10, verso 11, João, representando o povo de Deus, recebe um chamado. Ó, é necessário que você ainda proclame, profetize e anuncie para muitos povos. Essa é a primeira ordem que ele recebe. A segunda ordem começa aqui no capítulo 11, verso 1. E aí, João segue falando assim, ó, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Verso 3: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Muito bem, então vamos entender o que está sendo narrado nesse trecho aqui. O que nós queremos destacar aqui é é dois períodos que aparecem, o primeiro no verso 2 e o segundo no verso 3. No verso 2 aparece esse período profético, que é 42 meses, e no verso 3 aparece esse período profético, que é 1260 dias. Nós vamos perceber, ao estudarmos os períodos proféticos que aparecem na profecia bíblica, que esses dois períodos eles representam a mesma coisa, tá bom? Essas duas descrições representam o mesmo período. Se você multiplicar 42 meses, cada mês tendo 30 dias, você vai chegar à conclusão de que 42 meses possuem 1260 dias. É o mesmo período, inclusive, que aparece lá em Daniel capítulo 7, verso 25, quando fala da atuação do chifre pequeno. Ali fala que ele atuaria por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. Tempo na profecia bíblica é a mesma coisa que ano, então 3 anos e meio. E de acordo com o calendário profético que a Bíblia utiliza, um ano profético ele tem 360 dias. Então, se você fizer as contas, já que um ano profético tem 360 dias, 3 anos e meio proféticos vai dar quantos dias? 1260 dias, tá bom? 3 anos e meio proféticos também possuem 42 meses. Então, é o mesmo período que a Bíblia está falando aqui, tá bom? E aí ele fala que nesse período os gentios pisariam aos pés a cidade santa e as duas testemunhas profetizariam vestidas de pano de saco. Nós vamos compreender o que é isso. Apenas para nós estabelecermos aqui. Esse período profético, 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio, que é o mesmo período, aponta para o período da Santa Inquisição, lá na Idade Média, que vai de 538 até 1798 depois de Cristo, tá bom? Esse é o período que nós também conhecemos como a supremacia papal. Então, este é o tempo de atuação grande da Igreja Romana medieval, com muito poder, muita autoridade na Idade Média, e, de acordo com a profecia bíblica, isso resultaria em jogar a verdade por terra. Tudo bem? Muito bem. Então, entendemos esses dois primeiros períodos que aparecem aqui no início do capítulo 11, tá bom? É o período que está abarcando desde 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. E aí ele diz que nesse período os gentios pisariam aos pés a cidade santa. A palavra que foi traduzida aqui como gentios é a palavra etnos no grego, e essa palavra também significa nações. Então, a grande multidão, né, os povos da terra, eles pisariam a cidade santa. Então, aqui, com este termo, o Apocalipse está apresentando para nós aquele grupo de pessoas que não servem a Deus. Tá bom? É diferente, por exemplo, do termo que a Bíblia nos apresenta, que é o ímpio, que é aquela pessoa que ela carrega realmente o nome de ser serva de Deus, mas na verdade ela não é íntegra, como eram os fariseus no tempo que Jesus veio à Terra, né? Essas pessoas na Bíblia elas são chamadas de ímpios, pessoas que pretensamente afirmam que são religiosas, mas na verdade a sua vida, os seus frutos não condizem com isso. Esse é o ímpio. O gentio, por sua vez, muito paralelo,
pode também ser usado o termo nações para representá-lo, é o restante da população, né? Então você tem o justo, aquele que é fiel a Deus, o ímpio que diz que é, e o gentio é aquele que não tem necessariamente nenhuma relação com Deus. Só que aí a profecia fala que esse grupo de pessoas que não tem relação com Deus, agora ele está no átrio do santuário. Então eles agora estão, de certa forma, se relacionando com o povo de Deus, se aproximando com o povo de Deus, mas não para uma relação positiva ou de conversão. Na verdade, as nações elas atuariam contra o reino de Deus. Por quanto tempo elas fariam isso? Por esses 42 meses, que é esse período aqui da Idade Média, em que a verdade ela foi lançada por terra e ela foi atacada. E a forma como o Apocalipse representa isso aqui é que ele diz que os étnos, ou seja, as nações, os gentios, eles pisariam aos pés a cidade santa. E a cidade santa aqui é o termo que está sendo usado para representar tudo aquilo que é sagrado. A verdade, a palavra de Deus, o povo de Deus, ele seria atacado durante esse período dos 42 meses, ou seja, do período de 538 até 1798, certo? Então, a cidade santa é atacada representando tudo aquilo que é sagrado. E aí no verso 3 o que Deus afirma é: neste período ainda, as duas testemunhas, elas profetizariam vestidas de pano de saco. Então, o que que são essas duas testemunhas que a Bíblia está nos apresentando aqui? Quando a gente lê os versos seguintes, do verso 4 até o 6, por exemplo, o Apocalipse apresenta para nós algumas ações relacionadas a essas testemunhas, o que nos ajuda a identificar quem elas são. Então vamos dar uma lida agora, verso 4 até o 6. Então ele fala assim, ó: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova, durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Muito bem, amigos. Então vamos identificar aqui pelas características quem são essas duas testemunhas, tá bom? A Bíblia nos diz aqui algumas informações sobre essas duas testemunhas. Ela diz aqui, ó, que da sua boca sai fogo e devora os inimigos. Então, essa questão de manifestar fogo e devorar os inimigos da verdade, né, do povo de Deus, já que elas são as duas testemunhas do Senhor, então elas pertencem a Deus, né? Então, se a gente pensar nessa questão um pouco assim de derramar fogo e consumir ou devorar os inimigos, de que relatos bíblicos a gente poderia lembrar? A gente poderia lembrar de alguns, né? Eu trouxe o texto aqui de 2 Reis, capítulo 1, a gente vai para lá agora, que é um exemplo que a gente pode mencionar na Bíblia, em que a gente vê essa questão de fogo sendo derramado para devorar os inimigos. 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Aqui diz, ó: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Sou eu homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Verso 12. Respondeu-lhe Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então de Deus desceu fogo do céu e o consumiu a ele e aos 50. Então, olha só, aqui a gente está vendo um exemplo assim, acho que bem claro para a gente de um momento em que está descendo fogo do céu para devorar ou destruir ou matar os inimigos do povo de Deus. E aqui é Elias que está falando, mas ele está falando e fazendo isso em nome de Deus, né? Porque a boca do Senhor o disse, ok? Outra coisa, em relação às duas testemunhas, diz que elas têm poder para fechar o céu para que não chova. E já que a gente está aqui falando de Elias, talvez você consiga fazer, lembrar também de algo relacionado a Elias em relação a não chover. Ó, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim, ó: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Elias fala isso e pelo que ele falou, não choveu, mas você percebe que tanto aqui como na situação do fogo, as coisas que Elias faz sempre são em nome de Deus ou autorizado por Deus. Então a gente sabe que ele não tem poder em si mesmo para fazer isso, né? Descer fogo do céu, fazer não chover. É Deus que tem essa soberania, né? Essa autoridade, esse poder. E o profeta aqui fala em nome de Deus. Então a gente está vendo que no Apocalipse essas situações estão sendo colocadas como sendo feito pelas duas testemunhas. Elas têm poder para fazer descer fogo do céu para devorar os inimigos. Tem poder para fazer não chover. Outra coisa, Êxodo capítulo 7, verso 20. Vamos juntando as informações, tá bom? Êxodo capítulo 7, verso 20. Converter água em sangue talvez seja algo que você consiga lembrar também do Antigo Testamento, especialmente depois que eu dei a passagem, né? Então aqui diz o seguinte, ó. Fizeram Moisés e Arão como lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Mais uma vez, um feito em que água se converte em sangue, e isso é feito pelo homem, mas sob a orientação e sob o poder da palavra que saiu da boca de Deus. Então, foi Deus que deu autorização aos seus servos para que eles fizessem isso. Outra coisa que as duas testemunhas fazem: ferir a terra com flagelos ou com pragas. Vamos aproveitar que estamos no capítulo 7 de Êxodo e ler o verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E é claro que aqui Deus está falando para Moisés sobre a questão das pragas, que começam a ser narradas logo em seguida, a partir do verso 14. Então, mais uma vez, as duas testemunhas têm poder para ferir a terra com pragas, têm poder para converter água em sangue, têm poder para fazer não chover, tem poder para derramar fogo do céu. E a gente vê que esses são feitos, atos que acontecem no Antigo Testamento, pela ordem e pela autoridade de Deus. Então, se é as duas testemunhas que faz isso, e no Antigo Testamento quem faz isso é a ordem que sai da boca de Deus, é a palavra de Deus, né? Então, quem será que essas duas testemunhas representam? Quem foi que realizou esses feitos aqui no Antigo Testamento? Foi a palavra, aquilo que saiu da boca de Deus. E é interessante que esse é o nome que nós damos também para a Bíblia. Aqui está a palavra de Deus. Então, ao que nos parece, as duas testemunhas que aparecem lá no Apocalipse, se- profetizando, né, vestidas de pano de saco, essas duas testemunhas, nos parece que o Apocalipse está fazendo uma referência à palavra de Deus, ok? O Antigo e o Novo Testamento. Olha só que coisa interessante. Tem mais coisa que o Apocalipse fala sobre as duas testemunhas. A primeira coisa que está aqui no nosso slide é justamente o fato de elas serem chamadas de testemunhas, né? Por quê? João capítulo 5, verso 39, Jesus falou assim, olha, 5:39. Vocês examinam as escrituras porque pensam que vão ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o próprio Jesus falou que as escrituras, elas são as suas testemunhas. Outra coisa que reforça a nossa conclusão, diz que essas duas testemunhas também são os candeeiros, são as lâmpadas. E aí a gente tem o clássico texto de Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia é testemunha, a Bíblia é lâmpada. E aí elas são chamadas também de oliveira, né? O local de onde sai o azeite para a humanidade. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E aí a gente tem uma passagem em Zacarias, capítulo 4, em que a palavra de Deus ela também é comparada a essas oliveiras, de onde é vertido, né, de onde sai o azeite do Espírito Santo para produzir luz e para dar poder para a vida do seu povo. Então, essas três figuras aqui, elas apontam para a palavra de Deus.
Os feitos que as testemunhas podem fazer, não chover, converter água em sangue, derramar pragas na terra, são atos que apontam para, literalmente, a palavra que saiu da boca de Deus, mas que hoje se manifesta nesta palavra aqui, que é a palavra de Deus escrita. Então, nós entendemos que essas duas testemunhas que aparecem aqui no Apocalipse, vestidas de pano de saco, que estão profetizando durante esse período aqui, é uma referência que a Bíblia está fazendo à palavra de Deus, ok? E o que que significaria essa questão de pano de saco? No Antigo Testamento inteiro, aqui está um texto que ajuda a gente a compreender isso. Quando é que as pessoas vestiam pano de saco? Quando elas estavam em um momento de luto, quando elas estavam passando por uma grande humilhação, quando elas estavam enfrentando um momento difícil. Agora, o que que Deus quer dizer para a gente quando ele diz que as suas duas testemunhas estão vestidas de pano de saco dentro deste período? Então, Deus estaria informando para nós que durante este período, a sua palavra estaria passando por um momento muito difícil. E quando a gente olha para a história, esse período aqui, que foi um período de extremo domínio da Igreja Romana Católica, a gente vê que a palavra de Deus ela realmente ela foi muito desprezada, rejeitada, completamente esquecida, e a tradição da igreja imperou durante esse período. Então, de fato, a Bíblia ela foi tirada do povo e a palavra de Deus realmente passou por um período muito difícil durante esse período. E isso assim foi muito ruim para toda a humanidade, né? Para toda a sociedade, porque a palavra de Deus ela é Deus nos ensina, né? Ela é a verdade, ela é luz para os nossos caminhos. Então você imagina mais de 1000 anos das pessoas não tendo acesso à palavra de Deus, o que que isso causou na sociedade. O ápice disso é justamente os eventos que são narrados aqui no capítulo 11 do Apocalipse. Vamos voltar para lá agora. Então, espero que você tenha conseguido compreender isso. Esse período de 1260 anos é um período em que as nações consciente ou inconscientemente, começam a atuar contra o reino de Deus, contra o seu povo, contra aquilo que é sagrado. Por outro lado, você vai juntar a isso o fato de que a Bíblia estava esquecida, retirada do povo, e foi um momento muito difícil da história, ok? Elas são as duas testemunhas narradas aqui. Agora vamos lá, vamos continuar o relato do Apocalipse 11. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, então as duas testemunhas, elas profetizam por 1260 anos. Já vimos de 538 até 1798. Aqui, quando elas terminam esse testemunho vertida de pano de saco, passando por um momento muito difícil, o que que acontece? Continua no verso 7. Quando termina isso, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Ou seja, ao final desse período, 1798, aconteceria um ato ainda mais drástico contra a palavra de Deus, porque apareceria uma besta, um animal, e isso na profecia representa um reino, como você já deve saber, e ele lutaria mais fortemente contra as duas testemunhas, ou seja, a palavra de Deus, e ele mataria a palavra de Deus. Então vamos entender melhor o que nós estamos lendo aqui. Ah, faltou a gente ler o restante, então vamos até o verso 10. Verso 8, falando das duas testemunhas. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa delas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Muito bem, então vamos lá. Já vimos que a conclusão desse testemunho é 1798, quando termina os 42 meses ou os 1260 anos, o período da supremacia papal. Então, neste momento da história, há então uma besta que surge do abismo, e besta é, repetindo, um animal, e isso representa um reino.
ok? O abismo, uma região muito ligada a Satanás, então uma besta que sobe do abismo, é um reino que tem origem satânica, ok? Satanás levanta esse reino e ele levanta esse reino para atuar contra as duas testemunhas, ou seja, a palavra de Deus no período de 1798, ok? Quando ele vai falar desse reino, ele usa métodos para descrever a gente, ele usa características, assim como ele fez com as duas testemunhas, tá bom? Lá, em vez de falar diretamente quem elas são, ele deu características sobre ela, para que a gente pudesse discernir ou decifrar quem é. E aqui ele faz o mesmo em relação à besta do abismo. Já sabemos que é um reino que surge por volta de 1798, e ele dá duas características que esse reino possui. Ele é semelhante a Sodoma e ao Egito. Eu acredito que esses são dois povos que você conhece bem do Antigo Testamento. Sodoma, aquela cidade, até hoje carrega o nome, né? Ah, Sodomia. Então, uma cidade de muita imoralidade, de muitas coisas erradas. Tem até o texto de Judas, verso 7, para a gente ler aqui, que fala sobre isso. Ó, Judas, verso 7 fala Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que se entregando à prostituição como aqueles, e aí o texto continua falando. Então ele afirma que claramente que foi uma cidade que se entregou à prostituição, à imoralidade sexual, e depois quando ele fala do Egito, o Egito na profecia bíblica é uma figura que a Bíblia usa muito para representar. Vamos ler primeiro que aí eu explico para você. Êxodo 5, verso 2. Respondeu Faraó, o líder do Egito: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, Faraó aqui representando o Egito, né? O Egito é uma imagem de um povo que nega totalmente a existência de Deus, ok? Do Deus de Israel. É um poder que nós podemos chamá-lo de um poder ateu, ok? E essa figura, então, essa imagem que o Egito carrega é usada na profecia bíblica, sempre para representar movimentos de ateísmo, aqueles que negam de fato a existência de Deus. O que nós estamos vendo aqui é que, no período de 1798, surgiria um reino que ele teria essas duas características. Um reino em 1798 de muita imoralidade sexual, baixeza assim social mesmo, e um reino além de imoralidade sexual que carregaria o ateísmo de maneira muito forte, ok? Então essas são as palavras que nós destacamos aqui, ó. Em 1798, um reino contra a palavra de Deus, um reino de muita imoralidade sexual e o reino em que o ateísmo estaria prevalecendo. Então a pergunta é, nossa, que reino é esse? Quando nós vamos para a história, nós entendemos que nesse período, 1798, somente um reino consegue preencher essas características. E esse reino é a França, ou o movimento que aconteceu na França nesse período, que foi o período da Revolução Francesa. Então vamos ver aqui as características, né? Onde o seu Senhor foi crucificado, é o que diz o Apocalipse 11. Ou seja, de maneira figurada, o que o Apocalipse está apresentando para Deus é um reino que neste período houve uma rejeição total a Deus, à sua palavra e, além disso, perseguição àqueles que serviam ao Senhor. Então, na Revolução Francesa, nesse período, os relatos contam que as Bíblias eram queimadas publicamente, e é interessante, né, que a Bíblia fala, as duas testemunhas ficaram estiradas na praça dessa grande cidade. Então, as Bíblias queimadas, e diz, né, que os habitantes se alegrariam por causa disso. A história mostra que a Assembleia da França, nessa época, né, declarou publicamente que não havia Deus. Então, foi o primeiro país que fez isso assim de maneira oficial. O culto a Deus foi proibido e as pessoas celebraram por causa disso. E aí a sociedade começou a ficar um pouco estranha, né? Sentindo esse vazio de Deus, daquilo que é divino. E aí eles pegaram uma mulher lá da cidade e vestiram ela de deusa e quiseram fazer dela uma nova divindade chamada de a deusa da razão, para que os homens tivessem algo superior, divino a quem cultuar, né? E aí ele fala que isso é um período de 3 dias e meio. Sabemos que na profecia cada dia representa um ano, um período assim de
mais profundidade que eles foram, um período de grande rejeição a Deus, dentro do período da Revolução. Vamos já detalhar à frente um pouco mais esse período. Nessa época da Revolução Francesa, as igrejas foram fechadas. Todo o ouro e a prata que as igrejas tinham, inclusive as igrejas católicas, lembra, os 1260 anos é um período de domínio da Igreja Católica, ok? A Bíblia, nesse período, estava em pano de saco, difícil, luto, momento de dificuldade, de humilhação. Agora, na Revolução Francesa, a situação piora, porque a Revolução Francesa vai fortemente contra tudo que é religioso. Por isso, ela é espiritualmente o Egito, um reino ateu. Então, mesmo aqui os cristãos, os protestantes foram atacados, mas o próprio catolicismo, que é uma igreja que professa o nome de Deus, também sofreu nesse período, inclusive com a prisão do Papa da época, né, o Papa Pio VI, em 1798. Então, as igrejas foram atacadas, as mesmas igrejas católicas, seu ouro e prata confiscados, seus sinos fundidos para fazer canhões para a Revolução Francesa. Os vasos sagrados foram postos sobre um burro em sinal de desprezo. O padre foi forçado a dizer que a religião era uma farsa e que era uma invenção humana, nada de divino. Então a Revolução Francesa, assim, ela foi como um pêndulo indo para o extremo oposto da negação total de Deus. E o pêndulo, antes da Revolução Francesa, estava aqui do outro lado. É uma cidade muito, é uma sociedade muito teocêntrica, né? A Igreja Católica tinha muito domínio, uma vasta influência sobre a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, seus erros, seus excessos, a era do iluminismo que trouxe de volta, fazer os homens pensarem um pouco, vamos botar assim, fora da caixinha, questionar as coisas. A própria Reforma Protestante, em 1517, que começou a espalhar de volta a Bíblia para o povo, isso começou a colocar o catolicismo e a religião um pouco em descrédito. Quem sabe eu acredito nisso, o protestantismo era uma tentativa ou um movimento divino de trazer o mundo de volta para o equilíbrio. Não é ateísmo, ok? Mas precisava tirar o mundo dos excessos de uma religião que colocava a tradição em cima da Bíblia. Só que o inimigo levou o mundo com o pêndulo para o extremo oposto, que era da religião para a negação total de Deus. E isso é o que acontece aqui na Revolução Francesa. Então, o batismo, a comunhão, né? Foram totalmente abolidos. A morte foi declarada um sono eterno. A semana foi mudada, olha só isso, de 7 dias para 10 dias, e aí o 10º dia era dedicado à orgia e à razão. E aí esse movimento assim tão revolucionário, né? Família e casamento desprezados, a época do iluminismo, né? A exaltação da razão e do conhecimento humano. Então hoje, quando você vê assim as pessoas dizendo, não, a igreja diz que isso é errado. As pessoas questionam hoje, não, mas por quê? Né? Eles querem muito ver a ciência afirmando algo, aí eles acreditam. Então, essa linha de pensamento, ela é fruto do movimento iluminista que começa aqui na Revolução Francesa e ganha espaço na sociedade, né? Deísmo, um outro movimento que surge nesse período também, né? O deísmo é a linha de pensamento que diz que Deus é como se ele fosse um relojoeiro. Ele fez o universo e depois ele deixou o universo, abandonou ele, deixou ele para funcionar sozinho. E aí a gente tem vários ismos que vêm também desse período, né? Marxismo, evolucionismo, socialismo, comunismo, homossexualismo, feminismo, a ideologia de gênero, o aborto. Todas essas coisas, elas começam e ganham muito volume, muito espaço aqui na Revolução Francesa. Só que você deve imaginar que isso tudo levou a sociedade a uma grande loucura, né? A total negação de Deus, deturpação, baixeza, imoralidade, tudo que não prestava. Isso levou a sociedade quase que a uma loucura, até que a sua revolução chega ao seu auge e, graças a Deus, ao seu fim. E aí a sociedade vai mudar. Mais ou menos, né? Mas ela tem uma mudança daquilo que foi a revolução. É o que nós vamos ver agora. Apocalipse 11, do verso 11 até o 13, ó. Mas, depois dos 3 dias e meio, lembra aquele período mais negro da Revolução? Depois dos 3 dias e meio, um espírito vindo de Deus, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou. Quem?
nas duas testemunhas que estavam mortas. E eles se ergueram sobre os pés. Aí você pergunta, mas por que fala neles se são as testemunhas? É porque no final do verso 10 as duas testemunhas são chamadas de dois profetas, tá bom? Então, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Sobe para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então vamos entender essa parte final aqui, tá bom? Mais uma vez, trazendo de volta aqui esses 3 dias e meio, que era um período que já tinha aparecido antes aqui no capítulo, apareceu novamente aqui. Nós acreditamos, pelas pesquisas que fizemos, que esses 3 dias e meio, esses 3 anos e meio, eles começam a ser contados em 1793, que é quando saiu o decreto onde a Bíblia foi proibida de circular na Revolução Francesa, tá bom? E aí, 3 anos e meio depois, sai um decreto permitindo novamente que o povo pudesse ter a Bíblia nas mãos, tá bom? Então, esse foi o período mais negro, mais escuro, mais baixo da Revolução Francesa. E aí o verso 11 diz: depois desses 3 dias e meio, então a palavra de Deus ela ressuscita, ou seja, a Bíblia pôde voltar a ser entregue ao povo novamente, né? Elas tornam a vida. Então, aquele culto à razão lá que eles tentaram fazer lá atrás não deu certo, abolir a religião não deu certo. Então, as igrejas foram reabertas, o ciclo semanal voltou a ser um ciclo de 7 dias, como biologicamente o nosso corpo funciona. E pouco a pouco, aquelas loucuras da Revolução Francesa, elas foram se desfazendo. Mas o que que a Bíblia dá destaque aqui? O que que a profecia dá destaque? É que as testemunhas que passaram 1.260 anos por um período difícil de humilhação na Revolução Francesa, no seu auge, o ataque muito mais forte, ateísmo puro. Depois disso, por um milagre, por uma intervenção divina, a sociedade dá um passo atrás e a Bíblia volta a ganhar espaço novamente. Começa, depois da Revolução Francesa, a existir as sociedades bíblicas. Até 1803, para você ter uma ideia, a Bíblia só existia em 15 idiomas. Em 2024, que foi o último dado que eu consegui, a Bíblia já estava traduzida para mais de 3.500 idiomas. Ou seja, amigos, eu vejo isso e eu não posso crer que este livro, ele é um livro comum. Eu creio que este é o livro de Deus. Este livro, ele é sobrenatural e Deus guarda este livro. Por quê? É quase impossível crer que um livro que foi altamente perseguido por mais de 1.000 anos de domínio da Igreja Católica, que foi altamente perseguido durante a Revolução Francesa, ele ainda tenha sobrevivido, hoje esteja espalhado e seja o livro mais vendido do mundo. De fato, esse livro, eu creio, ele é um livro especial. E aí, o final da Revolução Francesa, ele diz que acontece um grande terremoto que atinge essa grande cidade, né? Então, ele diz que atingiu uma parte da cidade. Então, é, existiu uma grande comoção social ao final da Revolução Francesa, né? Isso levou a sociedade a níveis muito profundos e aquele grande problema que existiu durante a Revolução deixou sim a sua marca na sociedade, mas a partir dali a sociedade começa a mudar. Então a França hoje é uma república, né? As igrejas foram reabertas, existe hoje religião na França, mas deixou a sua cicatriz na história do mundo. Ele chega a dizer que 7.000 pessoas morreram nesse grande terremoto. Isso aqui é bem difícil de identificar na história. Eu encontrei uma fonte que aponta que uma tradução possível para esse verso seria 7.000 títulos de homens, como se fosse títulos de nobreza, né, de posições. Na Revolução Francesa, na pesquisa que eu encontrei, diz que exatamente 7.000 títulos de nobreza foram cancelados naquele período. Só que aí, depois disso, dessa grande ebulição social, a revolução começa a arrefecer e ela vai se diluindo. Então, a revolução dilui,
depois desse período e ela vai pouco a pouco acabando. E aí a Bíblia, como eu mencionei há pouco, sobrevive tanto à supremacia papal quanto à Revolução Francesa por intervenção divina. Então, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, só queria dar para você esse panorama geral daquilo que eu falei no início do estudo de hoje, que é os parênteses dentro do parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, né? O que Deus relata aqui para a gente nesse parênteses. Então, olha só, de 538 até 1798, nós temos a supremacia papal. De 1789 até 1799, nós temos a Revolução Francesa, que é o que nós estudamos hoje, no capítulo 11. De 1831 até 1844, nós temos o reavivamento liderado por Guilherme Miller, que está narrado no Apocalipse 10, lembra? O doce e o amargo no estômago. E depois de 1844, você tem um grupo que se reúne para voltar a estudar a Bíblia, entender o que tinha acontecido e entenderam que Deus tinha um chamado para eles no final do capítulo 10. E aí, em 1863, se organiza oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o que está relatado no final do capítulo 10, tá bom? Então, esse é um período de grande ebulição social e também religiosa. E, de acordo com a profecia bíblica, desde 1798, quando termina a perseguição da supremacia papal, começa o que a Bíblia identifica como o tempo do fim. E eu acredito que Satanás, ele é um estudioso das profecias também, então ele sabe disso. Ele sabe que nós estamos caminhando para o final da história do pecado. E então ele começa a lançar seus movimentos, ele faz a tentativa da revolução para levar o mundo à rejeição de Deus, ao ateísmo. Ele cria, encabeça diversas ideologias que distorcem as pessoas do caminho da verdade. E por outro lado, o que Deus faz? Deus levanta um grupo de pessoas, um povo no final da história para ser o povo que ainda permanece como uma âncora firme à verdade, que permanece firme no seu lugar para defender e pregar a verdade em meio ao mundo que está tão louco de tantas pretensas verdades. Mesmo no meio religioso, amigos, há um total declínio, um grande descrédito para mesmo o mundo religioso cristão. Deus levanta este povo para que ele permaneça fiel à verdade, para que ele restaure as verdades que faltam e pregue para o mundo a mensagem que é essencial para que eles não se percam quando o juízo de Deus vier à terra. Esta mensagem a ser pregada também está relatada no Apocalipse, lá no capítulo 14. Quando nós estudarmos lá, você vai compreender bem que essa é a mensagem que nós temos a pregar e por que entendemos que é dessa forma. Por ora, eu gostaria que você compreendesse bem o que pensamos a respeito da identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós cremos que somos um povo que surgiu no momento da história que surgiu, não por acaso, mas porque Deus estava atuando para levar seu povo a restaurar a verdade e usar o seu povo para pregar para o mundo a mensagem necessária para a sua salvação, para que não sejam enganados no final da história. Eu desejo, já que sou um adventista do sétimo dia, cumprir fielmente a parte que me corresponde. Você, meu amigo, que está assistindo esse conteúdo, sendo um adventista do sétimo dia, eu quero te convidar também a tomar a sua posição, como Deus espera que você seja, que você compreenda bem quem você é. E quando estudarmos Apocalipse 14, você compreenda bem o que Deus espera que a gente pregue, a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Você, querido amigo, que talvez esteja assistindo esse vídeo e não seja um adventista do sétimo dia, gostaria que você compreendesse que, apesar de crermos que somos um povo levantado por Deus, não cremos que a salvação está reservada somente a nós. Pelo contrário, cremos que fomos chamados porque Deus deseja salvar a todos, inclusive você. E o convite do Senhor é: venha para a verdade. Siga a verdade da palavra. Quando você conhece a verdade liberta você. E de fato, cremos que Deus tem um povo sobre a terra e você é convidado a fazer parte dele. Porque cremos que Satanás está irado contra esse povo, não gosta dele. E se isso é verdade, como cremos que é, veremos isso no próximo estudo do capítulo 12. Se Satanás está irado contra esse povo,
é porque este povo está fazendo a vontade de Deus. Não gostaria de você de fazer parte desse povo? O convite se estende a todos nós. Deus abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau.